Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. No bloco anterior, nós falamos sobre as três principais religiões do mundo, abordando um pouco sobre o judaísmo, que é a religião que acaba sendo base para a formação das outras duas maiores do mundo, né, que tem maior número de adeptos, que são o islamismo e o cristianismo. Sendo o cristianismo a que tem maior número de adeptos, né, a maior religião do mundo é a religião cristã, com mais de 2 bilhões de fiéis. E depois vem o islamismo, né, criado por Maomé, com mais de 1 bilhão e 600 milhões de fiéis, e que são religiões monoteístas, ou seja, são religiões que acreditam em um só Deus, né? E depois das duas maiores do mundo vem o hinduísmo, que é uma religião politeísta e que acredita em vários deuses, sendo um superior, criador dos demais. E essas três religiões, né? O sistema de casta, lá na Índia principalmente, no meio ali da religião do hinduísmo. Então, nesse bloco nós vamos falar sobre a construção da União Europeia. E aí eu chamo vocês para atenção, ficarem alertas sobre essa sequência aí do Benelux para o SECA, para até formar a União Europeia. Então nós vamos começar com os slides e dar sequência. A construção da União Europeia. Então nós vamos ver como que isso começou, né? E dar falar os pontos principais apenas das questões que serão cobradas na prova, né? Então, entre 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, a Bélgica, os Países Baixos e Luxemburgo mantinham negociações sobre a formação de um bloco econômico para impulsionar suas economias. Então, já desde lá do momento em que estava em curso a Segunda Guerra Mundial, esse grupo de países, esses três países, já havia negociações para a formação de uma união aduaneira. E aí, posteriormente, isso acabou sendo favorecido pelo... E aí o Benelux, então, o que a gente vê aí é o seguinte, são três países, né? B de Bélgica, e NE de Nederland e Lux de Luxemburgo. Então, Benelux. Esses três países, eles acabaram... foi a primeira experiência de integração econômica entre países no mundo, né? Não havia outras anterior a isso aí. E o seu sucesso acabou inspirando a formação de outros blocos na Europa, em todo o mundo, né? Chegando a culminar aí com a União Europeia. Esse Nederland é o mesmo que Países Baixos. Às vezes a gente fala, tem pessoas que falam Países Baixos, fala Nederland, outros falam Holanda, né? Então quando eu falo de Holanda, Nederland ou Países Baixos, né, eu estou falando dessa mesma área que a gente está vendo aqui, né, escrito Nederland. Apenas é questão de tradução, né? Por exemplo, Nederland, na língua neerlandesa eu tenho lá então Países Baixos, ou no português eu tenho holandês. E aqui a Bélgica e o Luxemburgo lá embaixo. Então, esses três países foram os países que criaram o Benelux. Em 1947, o secretário de Estado dos Estados Unidos, George Marshall, e seus assessores elaboraram um plano para a recuperação econômica europeia. Esse plano ficou conhecido como Plano Marshall, né? E aí foi aplicado em 1948. Em 1948, então, foi que aconteceu realmente a aplicação deste plano que foi elaborado em 1947. E entre as vantagens aí oferecidas,
a implantação de produtos estadunidenses a preços baixos, créditos para importação de equipamentos e empréstimos a juros reduzidos, com vencimento a longo prazo. Então, os Estados Unidos ele tinha interesse em investir lá na Europa. Primeiro que estava vendendo o produto. No momento, o mundo basicamente em crise porque a guerra havia destruído a Europa, né? Então a economia do mundo inteiro estava complicada. Então, os Estados Unidos ele cria esse plano Marshall com o objetivo até de fazer com que permaneça o capitalismo, o sistema capitalista ali na Europa, evitando então a extensão do socialismo, né, lá do leste europeu para o oeste europeu. Então, além dos interesses econômicos dos Estados Unidos, havia no plano Marshall motivações geopolíticas. Então não era só econômico. E aí a principal era, como eu disse, né, manter o sistema capitalista nos países europeus, né? Era o momento daquela guerra que a gente chamava de Guerra Fria, que apesar de tantas mortes, tanto sangue derramado, o nome foi Guerra Fria porque não houve conflito diretamente em campo de batalha entre Estados Unidos e a União Soviética, né? As duas principais potências da época. Havia dois polos, né? O polo da região lá do mundo socialista e o polo da região do mundo capitalista. Na região socialista, a União Soviética, e capitalista, quem comandava os Estados Unidos. As duas maiores potências. Então, nesse momento de Guerra Fria, nesse momento de briga ou guerra por áreas de influência, né, os Estados Unidos vai criar esse plano Marshall e que acabou favorecendo a esses países que criaram o Benelux, né, Bélgica, Nederlândia e Luxemburgo. Então, o plano deu certo, né? Então, com sede em Luxemburgo, a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço foi criada em 1952. Ela reuniu a França, a Itália, a Bélgica, a Alemanha Ocidental, né, a atual Alemanha, Luxemburgo e Países Baixos. Então, nós devemos lembrar o seguinte, que naquele momento, em 1952, era momento de Guerra Fria ainda. A Guerra Fria acabou em 1991, né, quando as três repúblicas lá do norte, Estônia, Letônia e Lituânia, essas três aqui, Estônia, Letônia e Lituânia, elas resolveram sair daquele grupo dos países que compunham, que formavam a União Soviética. A partir da saída desses três países, aí toda a União Soviética acabou se desintegrando. Então, esses países, em 1952, acrescentam então esses três países: Bélgica, França, República Federal da Alemanha, Itália, Luxemburgo, e aí fica Luxemburgo, continua Luxemburgo, Países Baixos e tal. Então acrescenta Bélgica, França e Alemanha, né? Ou melhor, França, Alemanha e Itália, esses três aqui. Porque Bélgica já pertencia, o B de Benelux, Luxemburgo já pertencia, o LU de Luxemburgo, e Nederlândia, que corresponde aos Países Baixos, que eu falei lá atrás. Então, três países entram aí em 1952. França, Alemanha e Itália. E aí forma, então, a Europa dos Seis. O SECA, né? Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. E aí essa comunidade, ela superou as divergências entre a França e a Alemanha, que foi muito importante isso aí, né? Quanto às jazidas de minério de ferro e carvão mineral e ao parque siderúrgico localizado na fronteira entre os dois países. As regiões do Vale do Ruhr e Sarre, na Alemanha, e da Alsácia-Lorena, na França, haviam sido disputa por esses países no século XIX e na primeira metade do século XX. Mas ao instituir uma soberania compartilhada sobre essas regiões, aí a SECA, ou seja, a Comunidade do Carvão e do Aço, ela acaba que pôs fim nessas discórdias, essas confusões, essas brigas, essas disputas
entre a Alemanha e a França, criando uma certa harmonia entre esses dois países. E aí isso tudo vai dando certo, né, essa união entre esses países, né? Então, essa experiência bem-sucedida da SECA acabou levando 6 países fundadores a assinar em 1952 o Tratado de Roma. Então, em 1952, assina o Tratado de Roma e instituiu, então, o Mercado Comum Europeu. Isso foi, então, ampliando a abrangência do acordo anterior e permitindo a livre circulação. Então, agora, neste mercado comum, passou a permitir a livre circulação de pessoas, capitais e serviços entre esses países membros, entre esses 6 países membros. Aí, com o passar do tempo, isso foi tendo êxito, e esse mercado comum acabou incentivando outros países europeus a aderir, a passar a participar deste bloco econômico. Em 1973, ingressaram Dinamarca, Reino Unido e Irlanda. Depois, em 1981, a Grécia entra também, né? Ela não havia aderido ainda por causa da ditadura que estava em vigor lá no país entre 1962 e 1974. E o ingresso no mercado comum europeu estava condicionado à vigência da democracia no país pretendente. E ainda hoje, né, para você se ingressar à União Europeia, que acabou se tornando a União Europeia, esse bloco, e você depende da democracia. Não entra um país não democrático, né? Um ditador não pode aderir a essa união. Aí, o que vai acontecer? Com o fim do socialismo real, né, no leste europeu, por volta do final dos anos 1980, 1989, 91, por aí, a desagregação da União Soviética em dezembro de 1991 e o consequente encerramento da Guerra Fria, da ameaça soviética, permitiram que ocorresse, então, a unificação alemã em 1990. Então, aquela Alemanha que tinha aderido lá no grupo dos 6, né, na Europa dos 6, que ela era a Alemanha Ocidental, agora ela unifica e se torna a Alemanha, uma Alemanha única. E aí, então, já automaticamente a Alemanha que era oriental ingressa àquela união, né, dos 6. E isso vai tendo êxito, vai somando aí países dentro dessa união. Então, ao se tornar o país economicamente mais poderoso da Europa, criou-se um clima de tensão, de preocupação pela possibilidade de ressurgirem antigas rivalidades, principalmente entre a França e a Alemanha. Então, a alternativa foi o quê? A alternativa que encontraram para solucionar politicamente essa questão foi aprofundar ainda mais a integração europeia. E aí, então, dessa forma, em 1992, assinou o quê? Assinou o Tratado de Maastricht. Lá na Holanda, né, em uma cidade que também chamava Maastricht. E aí, substituiu o Tratado de Roma, o tratado que foi feito lá em 1957, que criou o Mercado Comum Europeu, esse tratado de 1957, que havia feito com que a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço se tornasse o Mercado Comum Europeu. Ele, em 1992, ele acabou sendo substituído pelo Tratado de Maastricht, lá na Holanda. E aí, o objetivo aqui era implantar a União Econômica e Monetária e uma política externa e de defesa comuns. Então, com isso, o bloco passou a se chamar formalmente União Europeia, né? Com essa substituição do Tratado de Roma pelo Tratado de Maastricht, forma-se a União Europeia. Então, a assinatura desse tratado encerrou as desconfianças anteriores, pois solidificou a aliança franco-alemã. Então, aquelas desconfianças, aquelas rivalidades, aquela
falta de harmonia entre França e Alemanha, ela encerrou aquilo dali, né? E aí, a partir daí, foi facilitando a situação para que se adotasse uma moeda única, né? Então, estabeleceram-se assim, a livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas, a eliminação de tarifas para o comércio entre países membros desta União Europeia e a adoção de um passaporte único. Então, introduziram também uma moeda única, que no caso foi o euro. Criaram o Banco Central Europeu e passou a circular essa nova moeda. E aí também criaram um parlamento, né, um organismo que toma decisões políticas nesta atual União Europeia. Em 1995, 3 anos após a assinatura do Tratado de Suécia, Finlândia e Áustria, acabam também passando a integrar a esta União, formando a Europa dos 15. Então, 3 anos depois da assinatura desse Tratado de Maastricht, a Suécia, Finlândia e a Áustria integram a União Europeia e formam a Europa dos 15. E aí foi passando tempos e tempos, países foram se agregando a esse bloco econômico, essa União Econômica e Monetária, até que chega em 2004, né, várias repúblicas, daquelas que se desintegraram da União Soviética, né, em 1991, a partir de 1991, então umas 10 repúblicas acabou também entrando para este grupo, formando o grupo da Europa dos 25, né, Europa dos 25. E depois, em 2013, conclui aí a formação desta união com 28 países ingressos aí, né? Foi quando a Bulgária, a Romênia, a Croácia acabou entrando para a União Europeia, né? Nós devemos, aí tem esse mapa, mostra uma sequência muito fácil de compreender aqui. Em 1957 a Europa dos 6, 1973 a Europa dos 9, 1981 a Europa dos 10, 1986 a Europa dos 12, em 1995 a Europa dos 15, em 2004 a Europa dos 25 e em 2007 a Europa dos 27. E depois, né, acrescenta aí outros países, chegando até a Europa dos 28. Mas acontece que este ano nós tivemos um plebiscito na Inglaterra, né, aqui no Reino Unido, em que houve uma votação e a maioria da população optou pela saída da União Europeia. Então a Inglaterra, a partir deste ano, parou de pertencer a esta União Europeia. Então é importante guardar bem essa situação aí do Benelux, do Plano Marshall, né? Formação do Plano Marshall. O objetivo principal deste Plano Marshall, aí, por exemplo, dos Estados Unidos, aí, né, das motivações políticas principais aí, do Plano Marshall foi, então, a contenção do avanço do socialismo, ou seja, manter o sistema capitalista ali entre os países europeus. E formação desse Benelux, aí, o começo, os primeiros momentos de formação de um bloco, né, econômico, de uma integração econômica entre países, essa experiência do Benelux. Então, é o que eu tinha para passar para vocês, uma boa prova. Se você viu esse vídeo com carinho as 2 vezes, e também o vídeo anterior sobre as principais religiões do mundo, você vai sobressair bem nas questões da prova.